Olá, eu sou a professora Miriam Caldas, estamos aqui em mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje vamos trabalhar uma parte específica da parte geral, dependentes. Vamos ver quem são os dependentes da Previdência Social, vamos ver também recentes julgados que incluíram alguns dependentes no rol taxativo do artigo 16, vamos ver quais são os benefícios que são destinados aos dependentes, vamos entender se os dependentes contribuem ou não para a Seguridade Social e numa próxima aula nós trabalharemos a perda da qualidade do dependente. Então nessa aula nós veremos tudo no que se refere a dependente e na seguinte aula veremos perda da qualidade de dependente e inscrição do dependente. Ok, galera? Então vamos começar lá. Dependentes. Vejam, os dependentes eles são beneficiários do regime geral da Previdência Social. No entanto, eles não contribuem para o sistema. Os dependentes possuem uma relação jurídica com a Previdência em decorrência da sua dependência econômica para com o segurado. Portanto, é uma concessão restrita de benefícios que será destinado aos dependentes. Não são todos aqueles benefícios previdenciários que se destinam aos dependentes. Nós vamos ver quais são. Como sempre, nós começamos com um conceitinho, né? Vamos lá. Quem são os dependentes? São as pessoas que, embora não estejam contribuindo para a Seguridade Social, a Lei de Benefícios elenca como possíveis beneficiários do regime geral da Previdência Social, em razão de terem vínculo familiar com os segurados do regime, fazendo jus às seguintes prestações: pensão por morte, auxílio reclusão, serviço social e reabilitação profissional. Muito bem. Eles são assim designados porque eles estão subordinados economicamente ao seu dependente, né? Tanto pode ser de forma total como de forma parcial. Nós também vamos ver que, dependendo do dependente, existe uma presunção de dependência econômica. Já outros dependentes devem comprovar perante o INSS não só a qualidade de dependente, mas também que são dependentes economicamente do segurado falecido ou do segurado que foi submetido à prisão, no caso de auxílio reclusão, né? A legislação os enumera, vedando o acréscimo de pessoas que ali não estão contempladas, a dependência nitidamente econômica e financeira, sem natureza moral. Em que pese, nós sabemos que o rol é taxativo, nós encontramos este rol dos dependentes no artigo 16 da Lei de Benefícios, nós temos recentes julgados que vieram a decidir, né, de uma forma diferente do que está ali previsto na legislação. No finalzinho da aula de hoje, nós vamos descobrir o que tem sido decidido pelos nossos tribunais. Vamos então estudar cada uma das classes dos dependentes. Dependentes de primeira classe, dependentes de segunda classe e dependentes de terceira classe. Vejam, o benefício será pago ao dependente que está na classe superior. Existindo dependentes existindo os dependentes de primeira classe, o benefício não é transferido para os de segunda classe. Ou seja, para aquele da terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, para que este dependente venha a receber um benefício previdenciário, existe a necessidade de se comprovar que não há dependentes nem de primeira classe, nem de segunda classe. Mas quem são os dependentes de primeira classe? Veja, os dependentes de primeira classe é o cônjuge, a companheira ou o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Já vamos estudar melhor cada um dos componentes dos dependentes de primeira classe. Na segunda classe estão os pais do segurado e na terceira classe o irmão não emancipado. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei em vermelho o dependente de terceira classe, principalmente na parte que diz não emancipado, porque ele foi alterado pela 13.146 de 2015. Anteriormente, essa alteração exigia apenas que o filho não fosse emancipado, mas não existia essa exigência também para o irmão do segurado. E a partir da Lei 13.146 de 2015, isso foi incluído. Então agora passamos ao estudo
pormenorizado de cada um dos dependentes de primeira classe, ok? Cônjuges. Os cônjuges são marido e mulher que são unidos pelo casamento. Tanto o homem é dependente da mulher, como a mulher é dependente do homem, né? Nós, antigamente, por questões históricas e até mesmo no início da legislação previdenciária, o benefício da pensão por morte ela era paga unicamente à viúva, né? Mas com a Constituição, isso se acentuou ainda mais com a Constituição Federal de 88, essa igualdade. Mas desde já, né, nós já sabemos que a pensão por morte, por exemplo, ou auxílio reclusão, é devido tanto ao homem quanto à mulher. O cônjuge divorciado que receber pensão alimentícia concorrerá em igualdade de condições com os dependentes de primeira classe. Vejam, pode existir a seguinte situação: do segurado ser separado, né, divorciado judicialmente e constituir uma nova união estável. Caso este segurado venha a falecer, ambas podem receber o benefício da pensão por morte, desde que aquela que é divorciada tenha sido fixado na sua petição de divórcio, no seu documento de divórcio, pensão alimentícia. Ou seja, a companheira, não há necessidade de comprovação da dependência, porque a companheira ela somente tem que demonstrar que está em união estável com o segurado, esteve, né, em união estável com o segurado falecido, e a mulher divorciada, essa sim, por ser divorciada, tem que comprovar a dependência econômica. E essa comprovação se dá quando no acordo de divórcio ficar constado pensão alimentícia do segurado para ela. Vejam o que diz a súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Aplica-se também ao divórcio. Então, veja, eu acabo de falar para você que a mulher divorciada tem direito à pensão por morte em questões concorrerá em igualdade com a atual companheira, nos casos em que constar na petição de divórcio um percentual que deve ser pago a título de pensão alimentícia. Aí nós comprovaríamos a dependência econômica. Mas vamos imaginar na seguinte situação: no momento em que ocorreu o divórcio, a mulher não era dependente, não precisava de uma pensão alimentícia e renunciou aos alimentos na época. No entanto, antes mesmo do marido falecer, ou posteriormente ao falecimento do marido, ela comprovou que a situação econômica dela no momento do divórcio era uma, e que aconteceram fatos supervenientes ao divórcio, o que permitiu que o marido, por exemplo, fosse ajudando, o ex-marido continuasse ajudando ela financeiramente. Se ela comprovar que recebia essa ajuda e que dependia do falecido, ela também terá direito à pensão previdenciária de acordo com a súmula 336. Eu costumo dizer aos meus alunos que o segurado não se livra da ex-mulher nem depois de morto, a mesma coisa a mulher, né? Não se livra do ex-marido nem depois de morto, né? Que pode sim se habilitar em pé de igualdade com a atual companheira. Ok, pessoal? Vamos para agora, que também são dependentes de primeira classe, companheira ou companheiro. Então, companheira é a mulher que mantém união estável com o segurado ou com uma segurada, e companheiro é o homem que mantém união estável com a segurada ou com um segurado. Vejam, o que é uma união estável? União estável, o INSS reconhece como sendo uma união estável entre duas pessoas. Já sabemos que, independentemente de serem ou não do mesmo sexo, o que importa é que seja demonstrado que essa união é uma união duradoura, é uma união que possui uma convivência pública, contínua, com a intenção de constituir família. Portanto, este é o conceito de união estável. Importante frisarmos aqui, pessoal,
assim como o cônjuge, a dependência do companheiro ou da companheira, ela também é presumida. Então, tanto em um caso quanto o outro, o dependente só tem que comprovar para o INSS que mantém essa relação afetiva com o segurado falecido ou preso, ok? Para receber os benefícios previdenciários da pensão por morte e do auxílio reclusão. Não há necessidade de comprovação de união estável, de comprovação de dependência econômica, ok? As pessoas que estão impedidas de se casar também estão impedidas de constituir união estável. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre a união estável, dá uma olhadinha no artigo 223, parágrafo 3º da Constituição Federal, que lá tem mais informações. Não constituirá união estável a relação entre. A própria legislação já estabelece que não se reconhecerá a união estável nestas situações. Então, ocorrendo uma dessas situações, não será considerada união estável e, portanto, não configurará como dependente. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, nestes casos, não será considerado união estável. Com relação aos companheiros ou companheiras homossexuais, de acordo com a Instrução Normativa 77 de 2015, no seu artigo 130, diz que o companheiro ou a companheira do mesmo sexo de segurado inscrito no RGPS integra o rol dos dependentes e, desde que comprovada a união estável, concorre para fins de pensão por morte e de auxílio reclusão com os dependentes preferenciais, dependentes da primeira classe. Não há necessidade de comprovar a dependência econômica, basta comprovar a união estável. Nós sabemos que o direito previdenciário ele sempre esteve muito à frente no que se refere à questão da união entre homossexuais. Desde antes, antes mesmo da legislação civil reconhecer as relações homoafetivas, o INSS já assegurava o direito à pensão por morte ou auxílio reclusão do dependente companheiro ou companheira homossexual, ok? Muito bem. Continuamos ainda nos dependentes de primeira classe. Continuamos estudando os dependentes de primeira classe. Já estudamos cônjuge, companheiro ou companheira e agora vamos estudar os filhos. Não há distinção entre filhos legítimos e ilegítimos, incestuosos, adulterinos ou adotados. Até dói aos ouvidos a gente ler, né, essas definições. Com a Constituição de 88, deixou de existir diferença entre os filhos, fora do casamento ou dentro do casamento, enfim. Todos são filhos. Acabou essa distinção, graças a Deus. Nossa Constituição cidadã veio aí para colocar igualdade entre aqueles que são dependentes do segurado. A dependência cessa quando o filho completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou se tiver deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz. Vejam, aqui nós temos duas observações a fazer. A primeira, a maioridade previdenciária não cessa aos 18 anos e não permanece enquanto ele estiver cursando um curso universitário. A maioridade previdenciária cessa aos 21 anos, independentemente dele estar ou não cursando o ensino superior. Ok? Para o INSS, a comprovação da invalidez do filho deve se dar antes dele completar 21 anos ou antes dele ser emancipado. Então, essa invalidez ela deve ser comprovada, ela deve existir antes dele completar 21 anos ou se tornar inválido. Ainda que nós temos algumas decisões com tendência a decidir que mesmo que seja depois dos 21 anos, essa deficiência, se ficar comprovado, o filho continua sendo dependente. Muito bem. Vejam só,
O STF, em decisão de 21 de setembro de 2016, decidiu em sede de repercussão geral que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica. Por que eu trouxe essa decisão e também trouxe o que relatou o ministro Luiz Fux? Porque uma questão muito atual agora é a inclusão do pai ou da mãe socioafetiva no registro do menor. É comum que nós tenhamos hoje vínculos socioafetivos. Nós deixamos de ter unicamente aquele vínculo biológico ou o vínculo civil e passamos a ter também o vínculo socioafetivo. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa socioafetividade, eu recomendo que busque na internet a doutrinadora Maria... agora me fugiu o nome dela. Eu já lembro pra vocês. Que fala só sobre... Eu ia falar Maria Helena de Diniz, mas não ela. Ela fala muito sobre socioafetividade e é excelente ver os artigos dela. Ela tem páginas na internet. Depois eu posto pra vocês aí embaixo o nome dessa doutrinadora, ok? Enfim, a paternidade socioafetiva, ela é algo bem presente nos dias de hoje, né? E aí a questão é, aquele menor vai ser configurado dependente somente do seu pai ou da sua mãe biológica, ou também pode ter direitos com relação ao pai socioafetivo ou à mãe socioafetiva. No âmbito do direito civil, isso já está bem pacificado, de que os direitos patrimoniais se estendem também com relação à paternidade socioafetiva. Vamos ver o que disse o ministro Luiz Fux. Não há impedimento do reconhecimento simultâneo de ambas as formas de paternidade, socioafetiva ou biológica, desde que este seja o interesse do filho. Dizendo em palavras mais simples, sim, uma mesma pessoa pode, aos olhos do direito, ser filho ou filha dos pais em tal situação. E como nós já temos isso sendo decidido no direito civil, o direito previdenciário também segue a mesma linha. Portanto, é possível sim o recebimento de uma pensão por morte ou do auxílio reclusão de um pai ou de uma mãe socioafetiva. Ok, pessoal? Além dos filhos, nós também temos elencados como dependentes de primeira classe os equiparados a filhos. Quem são os equiparados aos filhos? O enteado e o menor sob tutela. Estes, existe alguma... em que pese estarem na primeira classe, existe uma peculiaridade quanto a estes dependentes. Já sabemos que cônjuge, companheiro ou companheira e filhos não precisam comprovar a dependência econômica, porque ela é presumida. No entanto, os equiparados a filhos, o enteado e o menor sob tutela, sim devem comprovar que não possuem condições e bens para arcar com o seu próprio sustento e educação. Então vejam, é bem importante isso, que o enteado ou o menor sob tutela não possuem bens suficientes para garantir o seu próprio sustento e educação, serão considerados dependentes do segurado quando este declarar por escrito perante o INSS a existência de enteado ou menor sob tutela. Grifei este declarar por quê? Porque antigamente era necessário que o segurado declarasse quem eram os seus dependentes. Era necessário que o segurado inscrevesse os seus dependentes perante o INSS. No entanto, hoje isso já não é mais necessário. Os dependentes vão fazer a sua inscrição perante o INSS no momento da habilitação, no momento do requerimento de algum benefício previdenciário, exceto o enteado e o menor sob tutela, que devem sim serem declarados pelo segurado, ok? Muito bem, vejam só, os equiparados a filhos, os menores sob tutela e o enteado devem comprovar
cumulativamente os seguintes requisitos para serem considerados dependentes de primeira classe e receberem o benefício de forma igual como os filhos, né? Biológicos ou socioafetivos, ou com cônjuge, companheira, dependendo como for o caso. Declaração escrita do segurado, que nós vimos, ele tem que declarar perante o INSS que possui sob sua responsabilidade o sustento e a educação de um enteado e de um menor sob tutela. Também tem que comprovar a dependência econômica, deve comprovar não possuir bens e deve comprovar que são dependentes do segurado, e o menor não possui bens aptos a garantir o seu sustento e educação. Preenchidos esses requisitos, o enteado e o menor sob tutela passam a pertencer à lista dos dependentes preferenciais de primeira classe. Certo, pessoal? Então, existem esses requisitos que se aplicam unicamente aos equiparados a filhos. Os filhos apenas têm que apresentar perante o INSS certidão de nascimento ou documento que comprovem terem um vínculo afetivo com o segurado falecido ou preso. Outra questão muito polêmica, que já teve previsto na legislação antigamente e já faz muito tempo em que foi retirado do rol do artigo 16, foi retirado do rol de dependentes, mas essa questão ainda continua sendo polêmica e tende a ter uma decisão mais tranquila, de acordo com o que nós vamos ver agora. O menor sob guarda judicial é beneficiário do RGPS como dependente? Então, imagine aquela pessoa que tem a guarda de um menor, é responsável pelo sustento, pela educação, pelo cuidado com este menor. Se o segurado vem a falecer, este menor sob guarda fica totalmente desprotegido, porque não está no rol de dependentes, não faz parte dos dependentes, então ele estaria excluído da pensão por morte, excluído do auxílio reclusão. Só que aí nós temos um conflito entre dois ordenamentos, porque a legislação previdenciária diz, ao não estar no rol taxativo do artigo 16, o menor sob guarda não é dependente. Porém, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o menor sob guarda tem direito a receber o benefício de pensão por morte em caso de falecimento do seu tutor, uma vez que prevalece sobre a Lei Geral da Previdência Social, segundo decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no último 7 de dezembro de 2016. Então, vejam, o ECA diz que o menor sob guarda tem os mesmos direitos como se fosse filho. E aí, o que deve prevalecer? Deve prevalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente ou a legislação previdenciária que diz que não é possível receber benefício previdenciário menor sob guarda, uma vez que ele não faz parte do rol dos dependentes. Isso foi decidido pela Corte Especial do STJ, dizendo que o que deve prevalecer é o ECA, porque é uma lei específica, né, e que tem mais, digamos assim, que tem mais peso sobre a Lei Geral da Previdência Social, sem contar que faz parte da Constituição Federal assegurar o bem-estar do menor, ok? Independentemente se está sob guarda ou não. Passamos agora ao estudo dos dependentes de segunda classe. Na inexistência de dependentes de primeira classe, o benefício será concedido aos dependentes de segunda classe. Quem são os dependentes de segunda classe? Os pais. A segunda classe de dependentes inclui os genitores, pai e mãe do segurado. Para fins de concessão do benefício, os pais devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de dependentes preferenciais. É claro que não vai se fazer aí uma busca ou esperar muito tempo até ver se o filho que faleceu não deixou herdeiros, não deixou nenhum filho por aí perdido. Será apenas feita uma declaração perante o INSS da inexistência de dependentes preferenciais de primeira classe. E uma vez comprovada a dependência econômica, os pais terão direito de receber pensão por morte do seu filho, da sua filha. Vamos imaginar a seguinte situação. Foi concedido o benefício da pensão por morte
para a mãe e para o pai, né? Dividido em cotas iguais para os dois do filho falecido. 5, 6 anos mais tarde, depois de transitado em julgado um processo de reconhecimento de paternidade, se verificou que este filho tinha um filho, né, de 7 anos, né, 8 anos, por aí. O que ocorreu? Eu tinha um benefício pago aos dependentes de segunda classe, porque não existiam dependentes de primeira classe. Uma vez que este filho seja habilitado como dependente do segurado falecido, o benefício para os pais cessa automaticamente, porque passou a existir um dependente de primeira classe que se sobrepõe aos dependentes de segunda classe. Os pais terão que devolver o dinheiro para o Estado que receberam a título de pensão alimentícia? Não, porque além da pensão alimentícia ter caráter alimentar, eles não sabiam da existência deste menor. Então, uma vez habilitado o menor, cessa a pensão alimentícia para os pais e o menor continua recebendo. Aí os meus alunos dizem, professora, mas não existe o direito adquirido? Neste caso, não. O direito adquirido não existe porque a lei é clara, existindo dependentes de primeira classe, cessa ou não existe pagamento de benefícios previdenciários para dependentes de segunda e terceira classe. Muito bem. Aí trouxe essa decisão, né, recente também, de 2016, da TNU, que fala a respeito da dependência econômica. Vamos ver o que diz essa decisão. A dependência econômica dos genitores em relação ao filho não necessita ser exclusiva. Não necessita ser exclusiva. Porém, a contribuição financeira deste deve ser substancial ou bastante para a subsistência do núcleo no núcleo familiar e devidamente comprovada, não sendo mero auxílio financeiro o suficiente para caracterizar tal dependência. É muito comum os filhos ajudarem os pais, né? Já que os pais ajudaram tanto os filhos, chega uma hora em que isso acaba se invertendo e os filhos passam a ajudar os pais. Se for apenas uma ajuda, né? Onde o filho, esse mês eu dei R$300 para o meu pai, 400, esse tipo de ajuda não caracteriza a dependência econômica. Agora, se o aluguel da casa, se o supermercado eram custeados pelo filho, ainda que existam outras despesas do pai e da mãe que seja custeado por outros irmãos ou por eles mesmos, já existe uma comprovação de que a dependência ela era substancial, de forma que, veja, aluguel e alimentação são duas situações praticamente as mais importantes que existem para a subsistência, né? Ter onde morar e ter alimentação. Então, neste caso, é que decidiu a TNU, neste sentido, né? Que deve ser, não precisa ser exclusiva, mas deve ser substancial bastante para comprovar que a ajuda do falecido ou daquele que ficou preso, né? Que foi preso, era importantíssimo, era essencial para a manutenção do núcleo familiar dos pais. Certo? Muito bem. E agora, outra questão polêmica. Sim, quando se fala de dependentes, temos muitas questões polêmicas, né? E aquelas situações em que os avós criam os netos como se fossem filhos. É uma situação muito comum, principalmente no caso daquelas mulheres que tiveram filhos muito jovens e que tiveram que sair para outras cidades para trabalhar, deixam, portanto, os filhos com os avós maternos, também nos casos em que os avós paternos cuidam do filho do neto, para que o filho possa trabalhar, ou até mesmo o filho às vezes constitui uma nova família. Existem N situações, né, que não permitem, por exemplo, o convívio entre mãe, pai e filho. E a criação, a educação, a manutenção destes filhos são custeadas pelos avós paternos ou maternos. O que ocorre se este netinho, né, vier a falecer? Os avós poderiam ser encaixados como dependentes de segunda classe? Ou
continuaremos adstrito àquilo que diz na legislação, e a legislação é clara e diz que dependentes de segunda classe são pais e avós não. Vamos ver o que decidiu o STJ a este respeito. Óbito do neto, avós na condição de pais. Rol do artigo 16 da lei é taxativo. No entanto, foi necessário fazer uma adequação legal da relação jurídica familiar, porque nós não temos uma relação jurídica familiar típica, onde eu tenho filhos criados por pais. Eu tinha uma relação atípica, onde os filhos eram criados pelos avós. O artigo 74 da lei, que fala sobre a pensão por morte, direito à pensão reconhecido. Então, vejam, nessa decisão, também recente de 2016, foi reconhecido o direito dos avós a receber pensão por morte do neto falecido, uma vez que a vida toda eles atuaram como pais do segurado e não como avós. Então vejam aí o direito previdenciário sempre inovando, sempre atual ao que está acontecendo, né, na nossa sociedade, sempre muito antenado às nossas decisões dos tribunais. Muito bem, já vimos dependentes de primeira classe, já vimos dependentes de segunda classe, vamos agora para os dependentes de terceira classe. Os irmãos só irão receber o benefício previdenciário diante da inexistência de dependentes de primeira classe e de segunda classe. Ou seja, para que o irmão receba uma pensão por morte, eu devo comprovar que o segurado não tinha os pais vivos, ou que não existia dependentes de segunda classe, também que este segurado não era casado, não tinha união estável e não tinha filhos e nem filhos equiparados. Ok? A terceira classe de dependentes refere-se ao irmão não emancipado, de qualquer condição, também menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, veja. Assim como os pais, os irmãos também devem comprovar a dependência econômica. Não são todos os irmãos que vão receber pensão por morte ou auxílio reclusão do irmão falecido ou preso. Apenas irá receber o benefício se não existirem dependentes de classes superiores e se comprovada a dependência. É o típico exemplo em que o irmão mais velho, por exemplo, a vida toda cuidou do irmão mais novo. O irmão mais novo mora com o irmão mais velho, porque são os únicos dois os sobreviventes da família. E o irmão mais velho não é casado e não tem filhos. Se esse irmão vier a falecer, o irmão mais novo será, portanto, dependente de terceira classe, porque ele comprova que a vida toda morou com o irmão, que ele só estudava e quem o sustentava era o irmão mais velho, que acabou falecendo. O irmão vai receber a pensão por morte também até os 21 anos, que é a maioridade previdenciária, salvo se ele for inválido. Certo, pessoal? Muito bem. Aqui eu trouxe uma explicação mais a fundo a respeito da comprovação da dependência econômica, que se faz necessário para os dependentes de terceira classe, irmãos, para os dependentes de segunda classe, pais, e para o enteado e o menor sob tutela, que são dependentes de primeira classe. A dependência econômica do cônjuge, do companheiro, da companheira, do filho, é presumida, e a dos demais pais e irmãos, e assim como os filhos equiparados, devem ser comprovados. Trouxe aqui um doutrinador que diz o seguinte: a presunção da lei é absoluta e, portanto, não comporta prova em contrário. Não é necessário quem possui uma união estável comprovar a dependência econômica, seja ela uma união estável heterossexual ou homossexual, ok? Somente se o casal tiver separado, nós já vimos isso, que vai, né, divorciado, é que tem a necessidade de comprovar a dependência econômica. E essa dependência econômica ela vai se comprovar pelo divórcio, onde ficou estabelecido o pagamento de uma pensão alimentícia mensal, ou diante da ocorrência de um fato superveniente, que nós vimos aquela decisão do TNU, e aí a ex-mulher ou ex-marido vão ter que comprovar a dependência econômica também, né?
A prova de dependência econômica, em geral, é feita mediante declaração assinada pelo próprio interessado, em formulário fornecido pelo INSS, e mediante a apresentação de documentos que comprovem a dependência. Lá no artigo 22, parágrafo 3º, nós temos uma relação de documentos que vão comprovar essa dependência econômica. Se não tiver prova material, né, documentos, se não tiver documentos que comprovem a dependência, aí poderá ser feito mediante justificação administrativa ou judicial, inclusive fazendo uso de prova testemunhal. Um indício de prova material seria uma conta conjunta, né? O comprovante de transferências bancárias e assim por diante. Muito bem. Aqui só para frisar o que nós já vimos na aula de hoje, que estamos estudando os dependentes de primeira, de segunda e de terceira classe, já estamos caminhando para a reta final da nossa aula. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições, ou seja, o benefício, pensão por morte ou auxílio reclusão, será dividido em cotas iguais. Quando o direito do independente cessar, a sua cota reverterá em favor daqueles que permanecem com o direito. Então vejam só, vamos imaginar que o segurado faleceu, deixou uma ex-mulher recebendo pensão, tinha uma atual companheira, tinha filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento. Um filho está com 15 anos e outro filho está com 5 anos. E quando o filho de 15 anos, então o benefício será rateado em 4 partes iguais. Será feito o valor do benefício será rateado, portanto, em 4 partes iguais. Ex-mulher, companheira atual e os 2 filhos, um de cada casamento ou união estável. Será rateado em 4 partes iguais. Se este filho completar 21 anos, essa cota parte ela é revertida em 3, ou seja, agora, a partir de agora eu tenho um benefício que será pago em 3 partes iguais. Nós também sabemos que houve uma recente alteração no que se refere tanto à pensão por morte como ao auxílio reclusão, que se aplica também ao auxílio reclusão, mas é quanto à vitalicidade, que a pensão por morte não é mais vitalícia, não é mais um benefício vitalício. Vai depender da idade do cônjuge ou segurado ou segurada sobrevivente para saber por quanto tempo ele vai receber a pensão por morte. Vamos imaginar que a companheira era mais jovem, então ela vai receber o benefício por 6 anos, por exemplo. Também, quando cessar a pensão por morte para ela, então o benefício será rateado apenas por 2 pessoas, pelo filho do segundo casamento, que tinha 5 anos na data do óbito, e pela ex-mulher que ficou arbitrado pensão alimentícia na sentença de divórcio. Ok? Então, a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações, os das classes seguintes. Isso que eu falei, pessoal, da pensão por morte dividida entre 4 partes iguais, se você para pensar, são 4 pessoas que fazem parte da mesma classe. Eu não posso ratear em cotas iguais benefícios entre a primeira classe e a segunda classe. Vejam a importância que tem a precisão do momento em que o segurado faleceu, né? Por isso que a perícia vai demonstrar exatamente o horário em que faleceu o segurado. Porque vejam a seguinte situação. Houve um acidente de trânsito, onde tinha o homem e a mulher. O homem era o responsável pelo sustento da sua mãe. Não tinha filhos. No momento do acidente, o homem morre na hora, ok? A mulher fica em coma um período, recebe o benefício previdenciário por 1 ou 2 meses e morre também. Morre também. Este benefício poderá agora ser requerido pela mãe do segurado falecido? Não.
Porque, uma vez que existiu dependentes de primeira classe, o benefício não se transfere para para os dependentes de segunda classe ou de terceira classe. Da mesma forma, em que pese a mãe comprovar a dependência econômica do filho falecido, ela não vai ter direito à pensão por morte, porque quem tem direito à pensão por morte é a dependente de primeira classe. O benefício não se divide entre dependentes de primeira e segunda classe, ok? Aí eu trouxe um último exemplo para você, também no que se refere a dependentes da primeira classe, a mulher que se divorciou. Aqui eu coloquei o exemplo da mulher, mas vamos imaginar o homem que se divorciou. Se divorciou e ficou arbitrado na sentença o pagamento de 20% do salário do segurado. O que ocorre se ele venha a falecer? Se ele venha a falecer e ele já possui uma união estável com uma outra pessoa, a ex-mulher ou o ex-marido vai ter direitos iguais à sua cota-parte da pensão alimentícia. Vejam, em que pese ter sido considerado um percentual do salário do segurado a título de pensão alimentícia, esse percentual não se transfere para o rateio do benefício previdenciário. O benefício previdenciário, ele é rateado em partes iguais entre os dependentes de uma mesma classe, ok? Vamos lá. O STJ tem decidido isso de forma reiteradamente. A concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos. Muito bem, pessoal. Aqui terminamos a nossa primeira aula sobre dependentes. Aguardem que na sequência, ou busque aí, melhor dizendo, que na sequência nós teremos outra aula sobre dependentes, mas falaremos especificamente sobre a perda da qualidade de dependente e como que ocorre a inscrição do dependente perante o INSS. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, compartilhe ela com os seus amigos e nos vemos em breve em mais uma aula de Direito Previdenciário. Até lá!